Eu sou a Soninha, é um prazer estar aqui com vocês, como colegas, nessa área, né, da saúde, que é tão importante para a humanidade. Eu digo assim, eu comecei a minha trajetória com um grande propósito. Foi partindo de uma dificuldade muito grande na minha vida, onde eu precisei ser babá. Eu morava em São Pedro de Alcântara, cuidava de crianças. E cuidando de crianças, eu percebia a necessidade de apoio à mulher, de apoio à mãe. Eu sentia aquela mãe muito sobrecarregada e eu percebia assim que era muito fora da realidade que eu tinha das minhas avós, das minhas tias, que romantizavam bastante a chegada de um bebê, a maternidade. E quando elas chegavam com o seu bebezinho em casa, eu não sabia o que fazer assim, diante da dificuldade que eu observava ali. E eu fui crescendo, né? Fui vendo também a falta, muitas vezes, ali da participação do pai, por ele ter que trabalhar, por ele não ter esse conhecimento. E uma necessidade de aprender, de entender o porquê disso, e como que aquela mãe acabava não amamentando, ou muitas vezes ficando bastante culpada, fragilizada, triste, principalmente culpada, né, gente? Isso tem até hoje. Pelo fato de não ter conseguido dar uma mamar para aquele neném, ou muitas vezes não conseguir cuidar daquele neném. Enfim, eu fui crescendo assim, resolvi fazer um técnico de enfermagem, eu fiz o técnico de enfermagem, e depois eu ingressei para enfermagem. Quando eu fiz enfermagem, eu vi uma cadeira muito vaga na questão ali da amamentação. Então, eu tive aula com a fono, foi uma aula muito bem dada, mas a questão da amamentação foi o básico. Quando eu fiz os estágios, também foi o básico. Quando que eu fui aprender um pouquinho melhor sobre a amamentação, né? Quando nasceu a minha sobrinha e eu realmente queria que ela mamasse e queria muito assim que a mãe dela ficasse bem. Aí eu fui procurar a ajuda de uma enfermeira do hospital regional, que hoje já está aposentada lá, e eu vi nela assim um conhecimento, uma humanidade, uma acolhida muito, muito legal, onde eu comecei a aprender, a levar a sério e comecei a trabalhar e atender as mães e ver as dificuldades dentro da maternidade. Então, eu entrei dentro da maternidade. A primeira maternidade que eu trabalhei não tinha um pré-requisito assim, você vai lá para o alojamento conjunto e pronto, tá? Então, eu ia lá, eu verificava sinais vitais, eu dava banho naquela mãe, eu fazia um curativo ali, se precisasse, ensinava a dar o banho daquele jeito que eu aprendi, não tinha um treinamento. Hoje em dia ainda é assim, a gente é técnica de enfermagem, entra lá e vai fazer, né? E eu senti uma necessidade muito grande de estudar e de descobrir o porquê. Aí eu fui estudar a história da amamentação, a história do aleitamento materno, né? Então, muitos animais mamíferos, a mulher é mamífera, e percebi, estudando essa história, que eu tinha razão, que realmente eu precisava estudar para poder acolher aquela mãe, para poder entender aquele processo ali e ter o conhecimento. Eu faço isso até hoje. E percebi que, antigamente, as mulheres elas ganhavam os bebezinhos, elas ficavam em casa, elas não trabalhavam, né? E levavam aquele bebezinho ali para o seio materno. Se não tivesse ajuda, era o leite da própria vaca ali, tá? Já na idade bem antiga, as mulheres que tinham mais dinheiro, isso me chamou bastante atenção, assim, né, que eram de família burguesa, elas contratavam as escravas, as índias, contratavam, né, levavam para casa delas e pediam para elas ficar ali durante 1 ano, 2 anos, às vezes até 4 anos, amamentando o filho delas. Por quê? Porque a amamentação, ela tem, né, aquele mito de que a mama vai ficar flácida, de que é um ato difícil, de que a mulher ela não estaria mais disponível para o marido. Então, era muito, muito importante
essa questão de a mulher se voltar para o marido, né? Então, foi questões de divórcio, separação na época, tá? E as mulheres mais com poder aquisitivo melhor chamavam essas, deixavam dentro de casa, em troca de comida, elas alimentavam seus bebês. Muitas ficavam lá, outras iam para casa. Aí surgiu as amas de leite, né? Olha a importância do leite materno. E aí, até na época, esse leite, depois que as mulheres evoluíram, começaram a trabalhar, conseguiram conquistar o seu espaço, as mulheres começaram a cobrar esse serviço de amas de leite, de ir lá amamentar o neném daquela mulher que pudesse, aí, até então, pagar ela para isso, tá? Ela ia e tinha mais 3, 4 filhos em casa, né? Uma vida de miséria. E a amamentação, a mulher ela precisa estar bem nutrida, bem descansada, bem hidratada, para que possa ter essa quantidade de leite suficiente aí, só para os bebês dela e para os bebês da mãe lá que ela cuidava. Muitas ficavam doentes, outras estavam, né, com esse estado de nutrição aí bastante comprometido, mas elas não podiam perder, preste atenção, elas não podiam perder essa renda. O que elas faziam? Começaram a inventar uma forma de dar outro alimento escondido para esses bebês. E onde é que elas foram? Leite de vaca. Mas e como oferecer esse leite para os bebês? Isso lá bem antigamente, né? Ou tinha que inventar uma mamadeira. Então, a primeira mamadeira, ela se originou do chifre de boi. Elas pegaram aquele chifre de boi, lavavam, faziam tipo copinho, que tem um modelinho de dar leitinho para os bebês hoje, e ofereciam enganado para aqueles bebês o leite de vaca. Os bebês começaram a ficar doentes, as condições de higiene, né, eram precárias, e começou a ter mais mortalidade infantil, as mães começaram também a trabalhar e aí, quando ganhavam os bebezinhos, também não podiam amamentar, começou a pintar ali, surgir um índice muito alto de aleitamento materno. Então, quando a mulher ela entrou ali sendo protegida, tendo os direitos dela, tendo o direito de trabalhar, ela triplicou a função dela. E, ao mesmo tempo, ela não era mais aquela mulher que ficava ali para aquele bebê. Ela tinha que trabalhar. E aí ficava cansada, não produzia leite, onde surgiu a ideia da fórmula infantil. Tá? Então, as mulheres, as amas de leite que davam leitinho ali, naquele chifrinho de boi e a fórmula infantil, começaram a ser implementadas aí, tá? E surgiu as mamadeiras. O que aconteceu? A mortalidade infantil aumentou. Muitas crianças doentes, morrendo. Aí chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde. Meu Deus, o que está acontecendo? Né? Aí foi descoberta essa questão toda de que as crianças morriam mais naquele tempo das amas de leite por conta de o leite materno transmitir doença, de elas estarem dando o leite de vaca. Surgiu a fórmula, então a mãe ganhava o nenenzinho, ela tinha que trabalhar dentro da própria unidade de saúde, já era levado para elas uma latinha, o nome na época era Nanu, um dos primeiros leites que surgiu, dizendo para ela, não se preocupe, se você não conseguir amamentar, você pode dar esse leitinho para o seu bebê, várias vezes ao dia. Aí o que acontecia ali? Ela ia para casa com aquela cortesia daquela latinha de leite e na ilusão de que ela ia alimentar o bebezinho dela, poder ir trabalhar, e não era orientada a amamentar. E chegava em casa, ela percebeu que se ela fizesse, por exemplo, ali, tem bebezinho, gente, que em 2 semanas já está tomando 90 ml de leite, né? É muito de bebê para bebê. Então, elas percebiam assim, pô, se eu tiver que fazer 90 ml várias vezes ao dia, com 3 medidas, eu vou ter que poupar muito, eu vou ter que gastar muito com fórmula. Aí elas faziam uma medida para 90 ml, uma medida para 120 ml. Aí a desnutrição ficou em alta, né? E aí levava os
bebezinhos a morrer. Sem contar que não tinha água tratada naquela época, né? Se bem que a água não é tão boa hoje, né? Mas infelizmente os bebês não conseguem ser amamentados, a gente tem que usar essa água mineral, que não é 100%, e é melhor do que antes até. E aí as crianças começaram a morrer. Aí começou a ter a ideia de estudar. Vem cá, o que tem por trás, né, do aleitamento materno? Por que as crianças não morriam tanto antigamente, quando elas eram amamentadas direto no peito, onde as mães amamentavam às vezes até 7 anos de idade? Entendeu? Na necessidade, elas amamentavam ali, mas tinham as dificuldades também do aleitamento materno. E aí se descobriu, né, esse leite sagrado, esse leite completo. Então ele tem uma composição, como todo mundo da saúde sabe aqui, única. Às vezes eu participei de um curso final de semana de gestante aqui em Florianópolis e a gente pergunta, né, qual é a diferença da fórmula para o leite humano? Qual é a diferença? Todo mundo fica em silêncio, engole a saliva, não responde. É uma pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas e para a gente mesmo. Qual é a diferença? Ele é vivo, né? A única substância que não tem dentro dele é a vitamina D. Ele tem água e ele tem toda aquela composição única de nutrientes, vitaminas, anticorpos, lipídios importantes para o desenvolvimento completo do bebê. Além de que o bebê está mamando ali, e também trabalha todo o desenvolvimento melhor dessa questão dele orofacial toda, né? Para a respiração, para a formação dos dentinhos, para a formação dos ossinhos aqui da mandíbula, força da bochecha, cérebro, gastrointestinal. Imagina, né? Se a gente for falar aqui dos benefícios do aleitamento materno, a gente vai levar um dia aqui e a Cecília não fala hoje. E foi descoberto isso, que o leite materno é o leite da vida, é o leite que deve ser, sim, incentivado. E aí começaram-se a buscar políticas públicas para proteger o aleitamento materno. Isso é legal. E aí os hospitais começaram a trabalhar o incentivo do aleitamento materno. Só que teria que trabalhar o quê? A questão dessa mãe ficar em casa com essa criança para que ela possa amamentar exclusiva. Então, a licença maternidade partiu daí, né? Não tinha nem a paternidade, mas a maternidade, a licença maternidade, ela partiu daí, de todo esse contexto aí, tá? Que foi um pouquinho que eu falei aqui. E aí a licença maternidade dava o direito da mãe ficar os 4 meses em casa e ela amamentava. E aí depois ela tinha que levar essa criança, deixar com alguém ou levar para uma escolinha. Naquela época nem tinha tanta escolinha como tem hoje, né? Hoje já faz parte, mas tem. As crianças acabavam ficando bastante doentes. O que evoluiu? Hoje se estudou uma importância de criar a licença maternidade para 6 meses exclusivo. E para vocês verem, nós estamos em 2024 e nem toda mãe tem direito à licença. Então, se vocês estiverem aí na atenção básica à saúde, dizer, leite materno, olha só, eu estou aqui, né, no consultório, atendendo paciente. O leite materno é 6 vezes exclusivo, mas não é para toda mãe. Ainda tem que melhorar a política pública para que essa mãe possa estender a licença maternidade. E muitas vezes é muito fácil apontar que a culpa é do governo, que a culpa é não sei de quem. É toda uma sociedade, né? Então, o que hoje o governo fez? Criou ali, né, uma empresa cidadã, ou seja, para o comércio, para os empresários se conscientizarem e entenderem que é melhor para tudo, né? Melhor até para o bom funcionamento da empresa, para aquela mãe não faltar, estender a licença maternidade para 6 meses, dando alguns benefícios lá nas questões de impostos para eles. Mas pergunte-se, vai olhar nas pesquisas quantas empresas hoje aderem isso, né? É muito fácil a gente apontar. Então, eu conheço muitas empresas que tiveram isso na família. E quando elas tiveram isso na família, algumas empresas, né, que são públicas, aderiram
aderiram aí a empresa cidadã, que dá o direito a 6 meses, mas elas tiveram que sofrer, elas tiveram que passar por isso, tá? Então, hoje, a rede pública, ela tem licença maternidade de 6 meses. Para os pais, também estuda a questão ali de ajudar, né? Ajudar não, apoiar a mãe, participar, cuidar do seu filho ali junto. 5 mais 15 dias, mas é a mesma história dos 6 meses. Então, um pai hoje que está ali autônomo, um pai que... Eu atendi um pai ontem, ele era autônomo, né? Ele falou, sou PJ, Soninha. Aí, e como funciona? Ele tem que continuar trabalhando, ele só teve os 5 dias, tá? Então, ele teve que continuar trabalhando, a mulher dele com depressão, com o seio todo machucado, né? O bebezinho não tinha dormido a noite inteira, não conseguiram aprender a dar o banhozinho no neném. Enfim, na questão ali era a fome do bebê que estava deixando a desejar. E ele ele vai ter que voltar a trabalhar e deixar essa mãe em casa sozinha, porque eles não têm ninguém aqui. Se políticas públicas funcionassem, se os empresários tivessem noção da importância que a Organização Mundial de Saúde deu para o leite materno, trabalharia mais essa questão das famílias, né? Em pedir para uma mãe trabalhar em home office, pedir para esse pai estender um pouquinho a licença paternidade, dar as férias, a própria família ter consciência, o próprio pai dizer, não, eu vou pegar férias ali junto com a minha esposa, porque é importante, né? Não só para o aleitamento materno, como para todo o contexto ali daquela mulher. Então, a gente tem que trabalhar planejamento, a gente tem que ter consciência disso. Nós, como profissionais de saúde, atendemos todas as pessoas e divulgar isso, sabe? Porque o leite materno, ele não é só tão espetacular para a saúde e desenvolvimento de uma criança, como ele é importante para a economia do mundo, de um país, né? Ele economiza água, então ele é bom para o meio ambiente. Ele é bom para a ecologia, porque são menos latas de leite jogada no meio ambiente. Né? Não, é uma economia para o salário da família em relação a comprar essa lata de leite, porque se a mãe precisa, não tem disponível, só se entrar, né, com um pedido. Em relação... E a economia de saúde, né? Então, assim, menos idas em pronto-socorro. Então, menos idas em pronto-socorro a criança fica menos doente, o pai vai gastar menos remédio. Lá no hospital, né, vai ter menos demanda de custos. Então, é bom para todo mundo. O aleitamento materno também, ele estreita, assim, o vínculo. Não é que a mãe que não amamenta não vai ter vínculo, mas é diferente, né? Traz o bebezinho, é o quentinho do colo, a extensão do útero, e a gente sabe que a segurança emocional, o carinho, a gente é assim até hoje, né? Tem dias que eu olho para o meu filho e digo, tu não me deu um beijo ainda, tu não me deu um abraço ainda. Então, a gente é carente de carinho, de atenção, de afeto, faz parte de nós, do ser humano. O ser humano é o ser mais dependente que existe desde que nasce. Tanto é que ele tem que nascer e ser colocado para mamar. Os bichinhos já procuram. Então, trabalha muito essa questão do afeto, do carinho, do toque, de o bebê identificar o cheiro, né? Ali da mãe, o cheiro do pai, entendeu? Então, quando é necessário, sim, a fórmula ela é importante. Melhorou muito, porque antes se dava aquele leite de vaca, depois se processou, tá? Mas hoje, se for importante, né? Se for necessário, a criança precisa ter essa indicação clínica lá do pediatra, da nutricionista, para que ela não né, tenha desnutrição. E nem todas as mães podem amamentar. Então, às vezes, também por uma indicação clínica, porque o leite materno transmite doença. Acabei de falar que as crianças morriam e às vezes não sabiam que transmitia algumas doenças ali, como o nosso sangue, entendeu? Transmite. Então, a história do leite materno, ela é muito bonita, assim, porque ela é uma questão de humanidade, é uma questão de amor. Quando eu entro ali, ele leu ali, né? A Soninha idealizou o Congresso Catarinense de Aleitamento Materno. Para chegar nesse ponto, é difícil, né? Bater na porta, entrar, uma assembleia, ajuda de médicos, enfermeiros, o pessoal acreditar nessa causa. Mas eu vou dizer para vocês que onde essa equipe vai, onde eu vou, todo mundo
recebe bem. Desde o político, o empresário, uma família rica, uma família pobre, a unidade de saúde aqui com vocês, todo mundo. Por quê? Porque é uma energia, é um calor, é uma coisa boa. Está se falando de família, né? E está se falando de saúde, longevidade, entendeu? E filhos, né? Que é a nossa espécie aí se multiplicando. Então, quando eu fui conversar sobre o Congresso, a primeira coisa que eles falaram, e hoje, a política também fala assim, qual a justificativa, Soninha? Entendeu? E aí tu quase que faz uma poesia, como eu estou fazendo aqui agora, falando sobre isso. É muito bonito. Só que a amamentação é científica, gente. Não dá para estar trabalhando aí na unidade de saúde, no alojamento conjunto, no centro cirúrgico, atendendo uma mãe de pós-parto, uma mãe que vocês vão acolher em casa, sem ter conhecimento. Pode passar o slide. Sem ter conhecimento. E isso eu descobri nas minhas dificuldades, que foram tão bonitas, que ressignifiquei tudo isso e tento cada dia dar o meu melhor. E cada dia a gente aprende mais. Na teoria, atendendo aquela família lá no domicílio, sabe? Buscando os livros. Olha, é totalmente científica. O que aconteceu hoje? Banalizou. Por quê? Porque hoje a consultoria de amamentação é um extra para psicóloga, para nutricionista, para enfermeira, né? Para o pessoal, para fono, para doula, que às vezes não tem nem o ensino médio, entendeu? E aí eu pego, mando fazer um cartãozinho meu lá na maternidade que eu trabalho, porque vai me gerar renda, muito mais do que ali onde eu trabalho. Ou seja, numa maternidade pública, numa maternidade privada, muito mais. Só que, por favor, nós temos que conscientizar a saúde que precisa de conhecimento. Aquela mãe acabou de ganhar um bebezinho. Ela está vulnerável. Muitas aqui já tiveram filhos, muitos aqui já foram pais ou ainda vão ter. Eu sou mãe, eu sei o quanto a gente muda. Fisiologicamente, não tem como ser diferente. Eu ganhei um bebê, eu passei pelo processo da gestação. Quando nasceu meu bebê, é o processo do parto, o processo do pós-parto, que vai tentar recuperar o meu estágio pré-gravídico, para eu voltar ao normal. E ao mesmo tempo que eu vou voltar ao normal, eu tenho aquele serzinho de 50 centímetros chorando, 100% dependente. E para a mãe parece que é só dela, e não é. Entendeu? E aí, ali sim, surgem tudo para que você possa acolher a família e olhar para aquela mãe. Muitas vezes, eu chego num atendimento e está todo mundo preocupado com o bebê. Cecília está aqui me ouvindo, ela sabe disso. A mãe, pelo amor de Deus, a mulher, a mãe, pega essa gestante, já acolhe ela antes. Já conversa com ela sobre isso, sabe? Eu cheguei, vou falar de um atendimento que eu tive. Olha o problema da amamentação que é. Eu vou falar desses itens falando da prática. Acolhida. Cheguei no lar bem cedo para atender a mãe. Olhei para ela, cansada, com olheira e medo. Medo de não dar conta. E aí eu sentei, pedi para ela me contar como foi a gestação, como foi o parto. O problema estava na forma como ela foi acolhida para ter um bebê. Ela teve um bebê prematuro, pré-eclâmpsia, o médico atendeu ela e falou, nós vamos ter que fazer um parto. Vai entrar ali em trabalho de parto induzido. Aí ela falou, mas como é isso? Indução. A gente vai pegar uma veinha, botar a ocitocina e tal. E levou, ela não entendeu nada. Aí a pressão dela subindo, subindo, subindo. Daí ela falou que estava com dor de cabeça. Aí o médico chegou para ela. Gente, isso foi no domingo, tá? Foi no domingo. Mãe, você
tem certeza que você queria ficar grávida? Você tem certeza que você queria ser mãe? Não tem perfil. Porque se não quiser passar dor, que alugue, faça uma barriga de aluguel. Gente, não se faz isso. Tá? Ela falava para mim e a lágrima escorria. Ela chorava. O marido dela disse que ficou tão perdido. Aí trocou o plantão. Quando trocou o plantão, chegou a humanização. Conheço a médica que chegou. Não estou julgando ninguém, eu só estou falando que isso acontece no geral. Respeite as pessoas. Escuta essa mãe. Explica com carinho, olhando nos olhos dela. É um ambiente diferente, é o bebezinho dela que vai nascer. Saiba dar a indicação clínica. A enfermeira que está na porta de entrada ali, saiba fazer uma boa triagem. Se coloque no lugar dela, você chegando em trabalho de parto ali naquela maternidade. Né? Vendo, hoje é tudo aberto na internet. O quanto ela está vulnerável, o quanto ela precisa do nosso apoio, do nosso carinho. Porque nascimento é uma festa, é uma cerimônia. E tenho certeza, todo mundo que está aqui sabe, se tem algum imprevisto, a gente fica triste. E a gente pode fazer muita diferença no nascimento, na vida das pessoas que vão receber um bebezinho. Chegou a médica, fez toda a avaliação, toda a anamnese. A paciente estava com a pressão muito alta, levou ela para uma cirurgia de emergência de cesárea, mas foi diferente. Mesmo naquela correria, enquanto ela botou a mãe na cadeirinha de roda, correu para a maternidade, a médica levou ela na cadeirinha de roda, junto à enfermeira. Vai ficar tudo bem, eu vou cuidar de você, a neném, a Maitê vai nascer bem, aqui tem uma equipe legal. E foi falando com os pais, entendeu? Quando ela foi fazer anestesia, ela sentou na sala, eles contando para mim, o anestesista chegou, acolheu ela, a médica abraçou, e pode ser a enfermeira também fazer isso, as técnicas que estão ali, sabe? Abraçou a mãe, explicou como é que ela ia receber aquela anestesia. Ah, mas não dá tempo. Mesmo na correria, foi feito tudo impecavelmente depois, e ela me contou. Então, aquilo ali acolheu e deixou ela segura. E os pais também. Botaram até uma música de fundo, ela disse para ela, o que compensou. Só que ela não estava conseguindo esquecer o que aconteceu na recepção, porque a ficha caiu depois. E aí, o que acontece quando uma mãe já está ali com todo esse contexto de um pós-parto imediato? Quando ela precisa amamentar, o que acontece, gente? É comprovado as dificuldades da amamentação, que principalmente é neurofisiológica. Nós temos hormônios, a gente estressou, o cortisol, a adrenalina, ele vai bloquear a eficiência da fábrica de produzir leite, de descer leite. Normalmente demora 3 a 4 dias, às vezes tem mãe ali no primeiro que já vem, uma quantidade boa de colostro. Imagina um problema desse. Eu sentei e eu acolhi essa mãe, eu ouvi a história dela, né? Ela com o bebezinho no colo, o pai também. Então, eu estou falando aqui, como ser? Quais as estratégias que a gente pode usar para dar continuidade nisso? E enquanto ela falava comigo, até então não tinha nada. O neném estava com fome. Enquanto ela falava comigo, o leite dela começou a pingar. Eles não tinham nem visto o leite ainda. Aí o pai assim, como pode, Soninha, isso acontecer? Por quê? Porque a gente não tem que botar pilha. O que passou, passou. Tu não pode chegar lá nessa mãe e dizer, não, porque ir para esses casos, assim, porque tu tem que processar, porque... Não, já passou, tu estás aqui, olha teu bebê como tá linda. Olha como ela é perfeita. Vamos aprender a dar um banhozinho nela antes de ir aprender a dar mamar? O que tu acha? É diferente, não é? Vamos fazer isso? Vamos preparar a água do banho? Ai, não, por isso tu relaxa, tu vai curtir um pouquinho tua filha, porque tu nem olhou para ela direito ainda. Gravei o vídeo, o pai aprendeu a dar o banho, ela se sentiu segura porque eu preparei o pai para aquele momento ali, né? Eu não consegui conhecer eles antes. Fiz o pai pentear o cabelo, fiz o pai botar um laço, ele botou torto o laço, fiz foto, ela estava rindo. A mãe estava
sorrindo. Quando a gente terminou de dar o banho naquele bebezinho, a gente pode tomar um café? Porque eu estou desde ontem sem comer, antes de amamentar. Ela esqueceu a noia de amamentar. Ela esqueceu a pressão. Ela se enxergou, ela se conectou consigo mesma, ela viu que o bebê relaxou depois do banho, e aí eu falei, ótima ideia, porque eu fiz um parto a madrugada inteira, e aí eu nem tomei café ainda, e a Maitê, ela dormiu, ela relaxou depois de tomar um banho. Tudo nessa vibração, tá? Enquanto ela tomava café, o roupão dela molhou de leite materno. Começou a jorrar leitinho. Tomamos o café, fui avaliar a mama dela, pedi licença, perguntei se podia. A gente tem que olhar se a mãe não está exposta, porque a mama, né? A gente tem que preservar sim. Muitas vezes até na frente do marido, a gente tem que cuidar. Elas falam para mim, ai, Soninha, na frente dele não, elas ficam sem jeito, entendeu? Sentamos ali no sofá, fui fazer a pega do bebê, o seio já estava machucadinho, cuidamos ali da pega, era um detalhe, ensinei a Maitê a ela colocar o bebezinho, ensinei sem invadir, sem chegar ali, chegando, sabe? Onde é que tu gosta de amamentar? O que tu acha? Qual o canto que tu gosta da casa? Ah, eu gosto lá na sala. Pode ser? Uma baita cadeira no quarto, tá? Às vezes isso tudo é balela. Pode, fecha a cortina, sentamos, peguei o meu bonequinho, peguei a almofada de amamentar que eu levo, eu tenho uma malinha que eu levo, né? E vou orientar. E aí, o que eu fiz? Simulei uma pega, mostrei para ela. Aí ela olhando para mim, o pai, entendeu? Ela, eu tô vendo onde é que agora eu tô tendo dificuldade. Por quê? Às vezes elas têm a habilidade de dar no peito e no outro não, entendeu? Às vezes a gente tem mais jeito, como a gente consegue escrever melhor com a mão direita. Eu, por exemplo, quem é destro, é destro. E aí, o que aconteceu? Ela pediu a almofada espontaneamente, colocou do jeito que eu sugeri, a gente não impõe, a gente sugere, tá? E foi tentar me imitar ali, do jeitinho dela para dar mamar. Geralmente, tá? Uma dica para vocês, quando vocês forem botar o bebê para amamentar, não escolhem a mama. Fala assim, qual mama tu queres dar mamar? É o lado que ela tem mais habilidade, então deixa ela aprender naquele, para depois ela já ter um jeitinho para o mais difícil. Então eu perguntei, ela foi dar no esquerdo. Ela botou ali, isso eu vivi na prática. Quando eu tive meu João, eu também acabei querendo sempre dar mamar na mão esquerda e ele gostava mais, porque eu tinha mais habilidade, ele gostava da minha segurança. E aí ela deu um mamazinho, aprendeu, o bebê mamou. Ela estava deixando aquele bebê num dos seios 1 hora. Gente, não tem como. Eu não consigo entrar em detalhe aqui, né? Essa questão da produção de leite, o tempo. Estou falando mais na nossa abordagem. Essa foi a nossa ideia hoje, sabe? De acolher, de usar estratégias para essa mãe ter confiança na gente e buscar pelo conhecimento. Então, ela botou aquele bebezinho e aí eu fui ensinando onde segurar na cabecinha. Olha, aqui o bebê fica mais irritado, ele não gosta. Segura desse jeito. E ela foi indo, o marido foi, como que o pai pode ajudar nesse momento? Entendeu? E aí ela deu mamar, o bebê mamou exatos 20 minutos. Não quis no outro, mas eu ensinei ela o quê? Como é que tu faz para saber se esse neném está saciado? Gente, são perguntas importantíssimas. A mãe, ela precisa estar preparada para isso, entendeu? Como é que eu vou saber aqui em casa, não estou mais na maternidade, que esse bebezinho está hidratado? Então, eu falei para ela, né? Vou simular aqui a história. Ó, primeiro a gente olha a mama. Tá vendo a areola? Tá mais tensa, tá mais cheinha. Olha como a Maitê esgotou. Olha, sente tua mama, põe a mão. Entendeu? Tenha paciência com essa mãe. E aí, ela se jogou que nem mamada. A gente brinca, tá bêbada, tá mamada e tal, entendeu? E aí o pai pega aquele bebê no colo e tu vai vendo ali a paz reinar.
sabe? O entendimento reinar e o desespero passar. Então, ele pegou a Maitê no colo e a Maitê já tinha tomado banho, mamou 20 minutos sem parar, tá? Porque a pega estava certinha. Ele pegou a Maitê no colo, a Maitê ficou no colo dele assim, mamada caída, eles morreram de rir. Tudo aquilo ali é importante. A outra mama estava cheia. O que eu ensinei a mãe a fazer? Ó, como ela está cheia, a Maitê não mamou agora, eu vou te ensinar a fazer uma ordenha manual. A gente fez uma ordenha manual ali, ela guarda o leitinho e assim ela vai aprendendo os passos, mas ao mesmo tempo, tá? Tudo que tu for abordar ali para aquele casal é dentro do contexto familiar. Então tem muitos bebezinhos que não tem. Meu tempo tá indo já? 5 minutos, Soninha. Meu Deus, olha só! Não acredito! Agora que eu ia começar. Então, assim, ó, ver o contexto familiar. Muitas vezes a mãe está ali sozinha, tá? Tem que ordenhar, tem que esterilizar material, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem ajuda de ninguém. Tu vai lá e põe para ela. Não é assim. Então, o que eu quero dizer para vocês assim, ó? Coloquem-se no lugar dessa família, estudem, tá? Técnicas de amamentar, não sejam tão radical em relação a isso, mas saibam. Saibam levantar um diagnóstico, tá? Um diagnóstico no aleitamento materno e abordar e aconselhar, sempre respeitando o limite do outro. Às vezes a mãe não dormiu 3 dias e a gente chega lá em ponto. Outra forma de ajudar os bebês a amamentar, que a Cecília vai entrar falando agora, e esse mês é o mês de Maio Branco, inclusive, gente, é uma lei que foi instituída no Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, que surgiu essa ideia e foi aprovada na Assembleia, onde eu escrevi com apoio, né, do pessoal, que é o Maio Branco, que institui movimentos para continuar incentivando essas mães a doar leite materno. A Cecília conhece meu trabalho, o pessoal aí dos bancos de leite conhece. Por quê? Porque o leite materno é importante. A maioria das mães que tem bebezinho prematuro ou baixo peso, ou que estão doentinhas ali no hospital infantil, elas muitas vezes não conseguem amamentar. Por algum motivo, tá? Que a gente não vai ter de entrar em detalhe aqui. Então, nós que estamos aqui na porta de entrada, nós temos que acolher essa mãe no pré-natal, no pós-natal e dizer, se você tiver leite excedente, 1 ml é capaz de ser a refeição de um bebezinho no dia, naquele horário, sabe? 1 litro de leite materno doado alimenta 10 bebês. E é muito diferente da fórmula. Por quê? Vamos voltar lá no início. Porque ele é vivo. E dizer para vocês que o Brasil, ele é referência em bancos de leite humano. Desde a década de 70, que o Dr. José Aprígio foi lá, estudou e tentou lutar por isso e para a sociedade, para o mundo, que o leite materno doado é muito importante. E não é mais através lá das amas de leite. As amas de leite davam leite para outros bebês de outras mães e transmitiam doença. Hoje, a mãe tem que ter consciência que ela não deve dar o bebezinho para outra mãe amamentar diretamente, mas ela pode entrar em contato com o seu banco de leite, tem um telefone 136, que é o geral, e ter todo o suporte que a Cecília vai explicar para doar leite materno e ele ser, né, coletado dessas mães, processado, livre de germes e ofertado para aqueles bebês. E pode ter certeza, eles vão sair muito mais rápido. Então, depois vai ter as perguntas aqui. Qualquer coisa, se alguém quiser me conhecer ou fazer, depois tirar algumas dúvidas, é só me procurar ali no @amamentar com Soninha, que eu estou sempre à disposição, tá? Soninha, muito obrigado pela tua fala. A Soninha preparou poucos slides, tá? Durante a fala da Soninha, algumas pessoas perguntaram, os slides não estão passando. Eu falei, não está passando porque realmente não é para passar, né? Mas faltaram alguns slides aqui para complementar a fala da Soninha. Queres passar? Aí, Soninha, no momento do debate,
eu vou resgatar algumas perguntas, algumas questões que tu traz nesses slides para a gente conversar. Mas eu quero passar só um último slide, porque tem uma citação que você traz, aí eu acho que é importante a gente talvez fechar a tua fala com essa citação. E aí, eu não sei se eu vou conseguir ler ela daqui. Eu posso ler, tu consegue, Sonia. Eu posso ler. Consegue ler ela para mim? Sim. Então, a citação é do Dr. Luciano Borges consegue Santiago, ler? que é médico pediatra, né? A alimentação infantil não deve ser considerada uma opção de vida, mas uma questão de saúde pública. Com isso, o papel do profissional de saúde é essencial na defesa e no apoio à amamentação e vital para alcançar melhores índices dessa prática. É isso, né, Soninha? Isso. A amamentação é uma questão de todo mundo se unir e lutar por essa causa. Não é só cobrar do governo. E você que está aí me ouvindo, estude. Se precisar de literatura, tem hoje. A internet está aí, indica muitas coisas boas. Tem até a pós-graduação de aleitamento materno. Então, está muito melhor. Boa tarde, pessoal. Então, me chamo Cecília Mello, vim aqui contribuir um pouquinho com esse seminário, falando sobre as estratégias de suporte à amamentação e apresentando um pouco mais a fundo a importância dos bancos de leite humano. Agradeço a participação nesse espaço, muito feliz em poder contribuir um pouquinho aqui. Então, quando a gente começa a falar sobre banco de leite humano como uma estratégia de apoio à amamentação, a gente precisa começar a falar da mãe do banco de leite humano, quem começou toda essa rede. Existe uma rede global de banco de leite humano, onde os bancos que em funcionamento em diversos países fazem parte, e existe a nossa rede brasileira. A rede brasileira, criada em 1998, ela se destaca em todo o cenário mundial como a principal rede em todos os países que fazem parte, porque o Brasil ele conseguiu desenvolver um modelo brasileiro de pasteurização de leite humano que é reconhecido e replicado em todo o mundo. Então, muitos países vêm até o Brasil, reconhecem e aprendem essa tecnologia para levar para suas regiões e multiplicar essa estratégia que funciona porque ela acontece com o desenvolvimento tecnológico, que é inédito, que ali a baixo custo, há uma alta qualidade de processamento. Então, desde 1998, por uma iniciativa do Ministério da Saúde e da Fundação Oswaldo Cruz, com a missão de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, foi criada a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, então reconhecida como a principal rede mundial de bancos de leite humano, com a estratégia de distribuir leite humano com a qualidade certificada e contribuir para a diminuição da mortalidade infantil. E a nossa Rede Brasileira de Banco de Leite, ela também atua como uma ação estratégica da Política Nacional de Aleitamento Materno. No nosso cenário do nosso estado, em Santa Catarina, nós temos cadastrados 15 bancos de leite humano e 9 postos de coleta de leite humano. Qual a diferença entre essas duas estruturas que se apresentam? Muito se fala em banco de leite, mas pouco se conhece que existem muitos postos de coleta que atuam em trabalho para que a nossa experiência também aconteça. Os bancos de leite humano, eles trabalham prioritariamente para atender, promover e apoiar o aleitamento materno, mas eles também desenvolvem a técnica de pasteurização, de processamento do leite humano. Então, a gente recolhe os leites que são doados pelas doadoras, realizamos a pasteurização e também a distribuição de leite para a unidade neonatal que necessita. Já os postos de coleta também contribuem como uma estratégia de apoio à amamentação, pois eles fazem assistência ao binômio, à mulher e ao recém-nascido, no apoio do aleitamento materno e fazem também a coleta de leite humano. Muitas vezes eles também fazem coleta domiciliar ou coleta no próprio posto, mas então eles encaminham toda a doação arrecadada para os bancos de leite humano que têm a propriedade, então, na pasteurização e processamento desse leite. Mas são postos que contribuem muito para que os bancos de leite também continuem acontecendo. E são uma estratégia ótima de apoio à amamentação. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da experiência do Banco de Leite da Maternidade Carmela Dutra, aqui em Santa Catarina. A Maternidade Carmela Dutra ela é uma unidade vinculada à Secretaria do Estado de Santa Catarina. Há 64 anos, ela realiza assistência à nossa comunidade aqui em Florianópolis. É uma maternidade referência na saúde da mulher e do recém-nascido de alto risco na nossa região e possui uma unidade neonatal com 17 leitos. Então, grande trabalho dos bancos de leite, que as redes criaram essa estratégia de aliar apoio à amamentação, mas também para que a gente desenvolva e distribua leite para as unidades neonatais.
E aqui uma unidade neonatal vinculada ao SUS, 17 leitos, com muitas experiências, né, de unidades de internação de alto risco, sempre com uma sobrecarga e ocupação bastante volumosa. O banco de leite humano aqui da nossa maternidade, ele também atua como uma central de informação em aleitamento materno, que é uma outra estratégia de suporte à amamentação, que auxilia como uma orientação em relação ao aleitamento materno. Então, a mulher e a sua família que vivencia a experiência da amamentação, em qualquer fase que se estabeleça, não só no início, na maternidade, onde a gente faz essa prática direta, mas durante todo o período de amamentação, em fase de desmame, ou de alguma intercorrência clínica que essa amamentação possa acontecer, ela pode buscar o banco de leite humano para receber orientação e assistência. Então, a nossa assistência não se destina só às mulheres que estão internadas na nossa maternidade, mas também à comunidade em geral. Então, toda mulher que precise de algum apoio ou orientação em relação ao aleitamento materno, né, no seu início, meio ou fim, ela pode buscar o apoio de banco de leite humano e central de informação em aleitamento materno para receber esse apoio que muitas vezes é necessário e recomendado, né? Então, o nosso leite já está há 43 anos de funcionamento. Nós atendemos todos os dias, de segunda a domingo, ainda no período diurno, das 7 às 19 horas, e por enquanto ainda não temos o período noturno de atendimento, e o atendimento acontece por demanda espontânea, né, por ordem de chegada, inclusive essas pacientes externas que não é necessário agendamento para que ela possa ser atendida. Tá? Enquanto equipe interdisciplinar, prioritariamente de coordenação é a equipe de enfermagem, que realiza a coordenação e a assistência direta ao binômio, mas temos uma equipe também de apoio que nos auxilia principalmente no processo de pasteurização, que a gente consegue contar com a nutrição, pediatria e a equipe de farmácia. Aqui algumas fotos da nossa unidade. Em dezembro de 2023, foi inaugurada uma reforma e ampliação do nosso setor, como vocês viram lá na primeira foto da maternidade. É uma estrutura antiga, né, pública, então a gente tem as nossas limitações em relação à estrutura física, mas a gente conseguiu uma reforma muito boa, que conseguiu confortar muito melhor o atendimento à nossa equipe e também aos pacientes. Então, aqui é essa área que a gente realiza assistência direta à paciente, ao bebê. E uma outra imagem da nossa sala de processamento, onde acontece o processamento direto do leite humano recebido de doação, mais conhecido como a pasteurização. Então, as principais atividades de banco de leite humano é prioritariamente realizar essa promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, atuar diretamente no manejo clínico da amamentação. Como somos uma maternidade, a gente pode acompanhar essa mulher desde as primeiras amamentações, posicionamento do bebê, verificação da pega, todo esse apoio inicial acontece. E uma outra frente de trabalho grande é em relação à doação de leite humano e a captação e logística que todo esse trabalho necessita, e entrando aqui o processamento e o controle de qualidade, que eu vou explicar um pouquinho mais para vocês à frente. Em relação à nossa produção, trago aqui alguns números para apresentar para vocês. Aqui na região da Grande Florianópolis, a gente conta com 3 bancos de leite que são próximos, estão atuando na região da Grande Florianópolis, mas dentro dessas estruturas que estão disponíveis na comunidade, nosso banco de leite ele se destaca também como de maior produção. Então, de atendimento individual, a gente tem uma média de 700 a 800 atendimentos individuais mensais, realizamos mais de 100 visitas domiciliares todos os meses. Uma média de doadoras cadastradas ativas vem no número de 70 a 80 doadoras, que conseguem captar esse leite entre 150 litros mensais. Conseguimos fazer com que receptores, que são os recém-nascidos que recebem esse leite humano proveniente de banco de leite, numa média entre 50 a 60 recém-nascidos todos os meses. São bebês que ficam internados nas unidades neonatais e também em alojamento conjunto. E distribuímos praticamente todo o leite que a gente recebe é distribuído para toda a nossa maternidade. Nós temos também uma parceria com o Hospital Universitário, que é da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles são cadastrados como um posto de coleta aqui em Florianópolis, então parte das doações que eles encaminham para a gente
processa, pasteuriza e devolve para o hospital universitário, beneficiando os recém-nascidos que estão internados também naquele hospital, que não conta com estrutura de banco de leite, então eles podem se beneficiar com leite de banco, muitas vezes quando as mães não conseguem estar disponíveis, não conseguem ter produção necessária para os bebês que estão internados lá. E realizamos diversos exames, né, e etapas que são aqui exame microbiológico, crematóxico, acidez dormente, que são etapas da pasteurização e que são contabilizadas também como uma produção para a rede brasileira de banco de leite humano. São números bastante expressivos, a gente geralmente está com o nosso estoque adequado à nossa necessidade, aos bancos de leite, à unidade neonatal, ao alojamento. De maneira geral, os estoques são sempre bons, mas é uma campanha contínua, né? Em maio, estamos aqui também em comemoração à Semana Mundial de Aleitamento Materno, de doação de leite humano, que é comemorada oficialmente a partir de 19 de maio, então recente, a gente está entrando aí na Semana de Doação, mundialmente comemorada. E em maio a gente acaba, né, falando mais sobre as doações, estando mais na mídia, aparecendo, mas é preciso falar que essa campanha ela se estende durante todo o ano, né? As campanhas são frequentemente necessárias para a gente estar relembrando a comunidade, as mulheres que estão amamentando, que os bancos de leite sempre estão precisando de doação, né? Estão sempre precisando continuar buscando novas doadoras, porque as doações elas são temporárias. As doadoras, elas iniciam doações, muitas vezes é uma doação única, outras doam por mais algumas semanas, alguns meses, mas é uma campanha necessária. Assim como a gente fala bastante de recomendar as doações de sangue, eu falo que as doações para banco de leite são muito mais específicas e às vezes até mais difíceis, porque apesar de doações de sangue ter diversos critérios para que uma pessoa possa contribuir com a sua doação, para banco de leite humano a gente está falando de uma população muito mais restrita, que são só mulheres que podem doar, mulheres que tenham tido seus bebês, que amamentem e que ainda estejam com uma produção de leite além da necessidade do seu recém-nascido, que ela consiga ainda contribuir com o armazenamento desse leite para outras crianças. Então, realmente é um público menor, mas que a gente precisa estar sempre alcançando e fazendo as campanhas para relembrar desse gesto que salva muitas vidas. Né? Hoje, com as facilidades das redes sociais, do WhatsApp, a gente consegue manter esse número de doadoras sempre num número adequado, mas a gente tem que estar sempre alerta que essas campanhas elas não precisam acontecer só em maio, mas durante o ano inteiro. E quais são as fontes de estoque de doação de leite humano? Muito se fala, né, que os bancos de leite precisam de doadoras, mas como a gente consegue essas doadoras? A principal doadora e a melhor que nós temos é a própria lactante, que está internada aqui na maternidade, que está com seu recém-nascido na unidade neonatal. Essa é a nossa principal fonte de estoque, porque elas têm o leite específico para esse bebê que está internado na unidade neonatal. O corpo daquela mulher que tem o nascimento de um recém-nascido prematuro, um recém-nascido baixo peso, que ele tem alguma intercorrência, que ele necessite de assistência de unidade neonatal, ela produz o leite específico para esse bebê. Mas esse bebê está internado numa unidade de alto risco. E muitas vezes essas mulheres já estão vindo de uma gestação de alto risco e acompanham com o seu puerpério de alto risco também. Então, nem sempre essas mulheres estão disponíveis em saúde e até de presença para poderem alimentar os próprios bebês com sua própria produção de leite. Nós somos aqui uma maternidade de referência. Nós atendemos mulheres de diversos municípios. Muitas têm que se retornar ao seu município de localidade, outras têm um contexto social que dificulta a permanência delas na maternidade por muito tempo. Estamos falando de crianças que ficam meses, às vezes, internadas nas unidades neonatais. Os nascimentos prematuros acontecem cada vez mais, as unidades recebem recém-nascidos cada vez menores, de 24, 25 semanas, com os pesos estimados entre 600 e 700 gramas. Então, são recém-nascidos que precisam dessas unidades por muito tempo e nem sempre a mãe consegue produzir o leite necessário para o seu bebê. Esse é um grande trabalho também do banco de leite, em fazer esse vínculo com a mãe da unidade neonatal, para que ela mantenha a sua produção de leite até que o bebê tenha condições clínicas, peso e idade gestacional para que ele possa mamar direto no seio. Então, isso vai acontecer lá por volta de 34 semanas, que o bebê da unidade neonatal ele está maduro e pronto para mamar direto ao seio.
Mas não é tão simples assim atingir essa idade gestacional, ele passa por diversas intercorrências até chegar lá. A gente vai precisar avaliar outros critérios, principalmente quanto ao peso, a necessidade de utilização de oxigênio, enfim. Né? Até chegar esse momento da amamentação, pode se levar muitas semanas. Por exemplo, um recém-nascido que nasce com 24 semanas, 25 semanas, a gente está falando aí de 10 semanas à frente, até que ele possa ir direto ao seio, avaliando todos esses quesitos que eu comentei aqui. Então, o banco de leite tem esse desafio também, nessa rede interdisciplinar, de a gente manter a produção de leite com essa mãe, fazendo extrações diversas vezes ao dia, por todo esse período, até que o bebê esteja pronto para ir direto ao seio. Então, não é uma tarefa fácil para essas mulheres. Então, a gente ainda em banco de leite precisa recorrer a doações de mulheres que não estão com seus bebês na maternidade, estão com seus bebês em casa, bebês a termo, né? Às vezes até alguns egressos da unidade neonatal que estão em casa, mas em sua grande maioria recém-nascidos termos que não passaram por essas dificuldades e elas estão em casa amamentando e produzem mais leite do que o seu bebezinho consegue dar conta. Geralmente a mulher observa que minha mama fica cheia mesmo depois de eu amamentar o meu filho, fica vazando, ela precisa tirar o leite para o seu próprio alívio, para o seu próprio conforto, porque muitas vezes é desconfortável ficar com a mama muito cheia, pode acontecer inflamação, mastite na mama, então ela precisa fazer esse autocuidado com ela própria, fazer a extração de leite para o seu alívio, para o bebê também dela conseguir mamar melhor. E aí que entra essa possibilidade de doação, porque é um autocuidado que essa mulher vai fazer e que vai também proporcionar uma melhoria incrível no tratamento desses recém-nascidos. Que eles possam receber o melhor alimento, que é o leite humano. Né? O melhor alimento, a principal fonte, a gente sempre vai tentar esse leite seja da própria mãe, da mãe desse bebê, e na ausência do leite dessa mãe, a gente entra com o leite humano aí que vem de doação. Né? Então, mas a nossa lógica ainda de trabalho, de muitos bancos de leite, ainda precisamos contar muito com essas 80, 70 doadoras cadastradas para manter os nossos estoques de UTI neonatal. Mas se a gente pensar em questão de qualidade, tem um bebê de 24 semanas na unidade neonatal que precisa de um leite humano para o seu tratamento, porque não é só uma questão alimentar, não é só uma dieta que a gente pode substituir com uma fórmula ou com outro tipo de leite, é leite humano, né? E isso é como se fosse uma medicação prescrita. Os pediatras contam com esse leite para implementar esse tratamento, pois o sistema gástrico desse recém-nascido é bastante imaturo, então a gente precisa oferecer o melhor alimento para esse recém-nascido. E todos os estudos, né, que a gente nem está discutindo isso, mas que a gente sabe que é o leite humano que vai trazer todos esses benefícios e o suporte que esse recém-nascido precisa para ele crescer fora do útero, já que teve esse nascimento muitas vezes precoce, né, e que ele possa sair dessa unidade neonatal ainda sendo alimentado, principalmente de leite humano e mamando no seio de sua mãe. Então, precisamos ainda de bastante doadoras para manter o nosso estoque, né? Então, um grande trabalho nosso é fazer a recepção, registro e a triagem dessas doadoras. Uma pergunta comum é quem que pode doar leite para o banco de leite humano, né? Então, o nosso perfil são mulheres que estejam amamentando o seu filho, saudáveis, em casa e que possuam mais leite do que o bebê delas próprias consegue dar conta, né? Esse leite sobra. Então, essa mulher tem esse perfil de doar leite para um banco de leite. Então, a gente faz uma triagem dessa doadora, ela passa por uma avaliação médica dos seus exames e também a gente realiza uma entrevista. Hoje, a nossa forma de trabalho com as facilidades de redes sociais, a gente utiliza bastante o WhatsApp, ficha no Google, então ela faz esse preenchimento de uma entrevista, encaminha os exames de uma forma bastante facilitada de como a gente começou a trabalhar alguns anos atrás, tudo era um pouco mais difícil, mas a internet vem facilitando bastante o contato entre as doadoras e banco de leite humano. Né? Então, ela entra em contato com a gente, informando que tem essa produção excedente de leite, como que ela faz para doar. Então, enviamos essa ficha de cadastro para essa doadora, realizamos essa entrevista para interrogar para essa mulher como que é o perfil dela, se ela usa algum tipo de álcool, drogas, medicamentos incompatíveis com a amamentação, ou se fuma mais do que 10 cigarros por dia, né? E a gente vai avaliar se isso pode interferir com uma doação de leite ou não. É preciso também apresentar exames sorológicos, né? Os principais exames verificados, recomendados são um hemograma completo, VDRL, que é um exame para sífilis, HIV e hepatite B.
Especificamente aqui no nosso banco de leite, a gente tem um protocolo, uma parceria com o Hemocentro de Florianópolis. Então, as mulheres cadastradas como doadoras no banco de leite humano da maternidade Carmela Dutra, nós temos esse vínculo com o Hemocentro. Então, a gente coleta sangue na casa da doadora, assim como a gente vai na casa dela para buscar o leite, a gente também faz essa coleta de sangue no âmbito domiciliar, encaminhamos esse sangue para análise do Hemocentro e eles conseguem fazer uma pesquisa muito mais abrangente do que o recomendado pela própria Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, que seria esses exames aqui que eu comentei com vocês. Mas aqui na Carmela Dutra a gente ainda consegue fazer pesquisa para HTLV1, HTLV2, que também são doenças bastante não comuns, né, no nosso cenário, que é difícil a gente fazer pesquisa, inclusive chegar no diagnóstico, mas que são incompatíveis com a amamentação, assim como o HIV, e também fazemos pesquisa para toxoplasmose e doença de Chagas, isso tudo sem nenhum custo à doadora, feito no seu domicílio, e depois entregue uma cópia dos resultados para ela. Então, a partir dessa ficha preenchida com essa entrevista e os exames completos, um pediatra vinculado ao nosso banco de leite, ele faz essa avaliação da doadora e libera ela para doação ou não, né? Então, qualquer intercorrência que a gente tenha nesse caminho, a gente entra em contato com a doadora, mas a grande maioria dos doadores estão aptas para fazer essa doação. E aí entra toda uma logística captar esse leite humano. Como eu mostrei para vocês ali em relação a números, temos em torno de 70 a 80 doadoras registradas mensalmente aqui como doadoras ativas do nosso banco de leite. Então, a gente tem a missão, né, de organizar essa logística para mensalmente estar indo, semanalmente, ir até a casa de cada doadora para entregar um frasco esterilizado de vidro para ela, para que ela possa armazenar o leite. Então, todos os bancos de leite têm essa recomendação que funcionem dessa forma. Essa estrutura de banco de leite, forma de trabalho, se vocês conhecerem bancos de leite de outras unidades, outros estados, elas são muito parecidas, vai mudar algumas rotinas, mas a forma de trabalho é muito parecida. Por quê? Porque a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, ela padroniza a nossa forma de trabalho. Então, coisas que eu estou falando aqui não é porque a Carmela Dutra gosta de fazer assim, mas sim porque a gente tem manuais, né, que conduzem a nossa rotina de trabalho. Então, precisamos fazer dessa forma. Então, uma rotina e uma recomendação é que os próprios bancos de leite entreguem para as doadoras cadastradas, né, um vidro para elas fazerem a armazenagem desse leite que vai ser encaminhado para doação. Então, nós recolhemos esses vidros com tampa plástica, com fechamento de rosca, geralmente aqueles frascos de café solúvel, né, que temos diversas marcas hoje em dia, e nós recebemos esses frascos por doação também, e nós procedemos por a higiene, esterilização desse frasco e entrega para a doadora para que ela possa estar armazenando. E aí, toda semana, a gente vai na casa das doadoras para recolher para as mulheres que conseguiram captar leite durante aquele período. Nem toda doadora consegue doar toda semana, né? Isso é bem individual, essa produção de leite, né? Como a gente sabe, tem mulheres que vão ter uma produção menor, outras vão ter uma produção maior. Então, é bastante individual, mas no coletivo, juntando com essas diversas doadoras, a gente consegue uma produção muito bacana de leite, que a gente consegue atender a nossa unidade neonatal, e ainda sobra para a gente atender recém-nascidos que estejam no alojamento conjunto e tem alguma intercorrência em amamentação, uma hipoglicemia ou uma ausência da mãe, que a gente precisa alimentar esse recém-nascido, a gente consegue disponibilizar leite humano também. Então, essa logística também com o WhatsApp facilita muito a nossa vida hoje, né? A gente precisa estabelecer praticamente diariamente esses planejamentos das rotas para coleta externa. Então, essas doadoras, elas são agrupadas por região, aqui em Florianópolis, como a gente tem também a Grande Florianópolis, então nós temos distâncias grandes entre o nosso banco de leite até a casa da doadora, 20, 30, 40 quilômetros. Então, a gente precisa organizar, agrupá-las por essa região, porque o leite ele precisa chegar congelado ainda em banco de leite. Então, nós vamos numa primeira visita até a casa da doadora para entregar esses primeiros frascos para ela armazenar. E na sequência, na semana seguinte, então, ela fica com esse frasco para ela conseguir completar ele aos poucos, com diversas extrações, né? Conforme a possibilidade individual de cada mulher. E na semana seguinte, a gente vai buscar. Então, diariamente, sai um carro aqui da maternidade com um motorista e uma técnica de enfermagem para ir à casa das doadoras que respondem ali no WhatsApp que tem doação para realizar. É marcado o período do dia que a gente vai, geralmente no período da manhã,
nos deslocamos até a casa da doadora, buscamos o frasco de leite que ela está doando e ele precisa chegar aqui no banco de leite ainda congelado para continuar o seu armazenamento até que chegue o dia de processá-lo e fazer a pasteurização. Então, essas rotas elas devem acontecer no máximo 6 horas e durante esse transporte há todo um controle sobre a cadeia de frio, controle de temperatura, de embalagem, para que esse leite chegue aqui seguro em nosso banco, né? Quando eu falo que esse leite chegue seguro aqui no banco de leite, e quando a gente observa um recém-nascido mamando, como aqui na foto, a gente entende como uma fábrica perfeita. Quando o recém-nascido está mamando, eu vou até observar a pega dele, o posicionamento, como ele está posicionado no colo da mãe, como que a mama está, se a mãe está com desconforto, toda aquela abrangência que a Soninha falou um pouquinho para a gente. Mas a gente não se questiona se esse leite está saindo numa temperatura correta, se ele está livre de bactérias, se ele tem uma validade, se ele está válido ou não, ou se ele está pronto para usar. Né? Quando a gente observa um recém-nascido mamando, como a gente está vendo na foto, um bebê firme e saudável, a gente acredita e certifica, né, que essa fábrica ela é perfeita. Mas quando a gente fala do trabalho de banco de leite, é muito a gente tentar reproduzir o que a mama faz por excelência sozinha. Quando ela entrega um leite para um recém-nascido, direto na fonte, ela entrega um leite perfeito, maravilhoso, em ótimas condições de uso. Né? Inquestionável isso, a gente todos os estudos feitos há tanto tempo. Mas quando a gente vai falar em banco de leite, a gente tem que, mais ou menos o processo de pasteurização, a gente vai tentar imitar essa excelência da mama para poder entregar um leite com tanta qualidade como a mama entrega, mas aí a gente está falando de entregar para um recém-nascido lá na unidade neonatal, que tem uma característica totalmente diferente desse que a gente está vendo. A gente vai entregar para um recém-nascido baixo peso, prematuro, muitas vezes fazendo uso de ventilação mecânica, com drogas radioativas. Ele está passando por uma infinidade de intercorrências, né? E a alimentação precisa entrar como esse tratamento para esse recém-nascido e que não ofereça riscos para essa criança. Então, o banco de leite tem diversas etapas que aqui estão brevemente resumidas, né? Mas tem todo um controle de qualidade muito rigoroso, que é bastante trabalhado pelas redes brasileiras de banco de leite, a gente é bastante cobrado para que a gente possa entregar para as unidades neonatais um leite confiável e seguro. Então, como que a gente entrega esse leite seguro para uma unidade neonatal? A Soninha falou um pouco o que acontecia, as amas de leite, esses recém-nascidos, né, bebês que mamavam em outras mulheres, nas amas de leite, e que isso transfere doenças também, né? Depois foi descoberto, muito tempo depois, que o leite materno também tem essa capacidade de transferir bactérias e vírus. Então, o objetivo da pasteurização é que, além da triagem que a gente faça da doadora, né, garantindo que ela não tenha nenhuma doença ativa, né? Ela não tem HIV, nem sífilis, nem hepatite B, né? O hemograma dela tá sugerindo que ela não tem nenhuma infecção ativa, nenhuma inflamação, ela está saudável, né? Mas mesmo assim a gente precisa conferir que esse leite chegue no nosso receptor, que é esse recém-nascido bastante frágil, né? Um leite seguro. Então, a pasteurização de leite humano, ela compreende algumas etapas, que também vão estar aqui, a grosso modo, resumidas. Elas são muito mais específicas do que eu vou apresentar aqui, mas dá para ter uma boa noção de mais ou menos de como que a gente faz esse trabalho, que são etapas que são nominadas como degelo, seleção, classificação, reenvase e pasteurização. Que nada mais é a pasteurização que um processo de calor nesse leite. A gente vai descobrir já. Então, a gente recebe os leites das doadoras, geralmente nesses frascos de café solúvel aqui, bastante individual essas doações. Uma mulher consegue encher um frasco, outra consegue encher meio frasco, outra mulher doa 5, 7 frascos por semana, isso é bastante individual, mas por isso a importância do coletivo, para que em várias mulheres a gente consiga receber bastante doação e atender. Essa aqui foi uma foto há algumas semanas no nosso banco de leite, que em uma manhã foi captado cerca de 13 litros de leite. Então, 13 litros de leite, a gente consegue atender praticamente uma semana de uma unidade neonatal, com uma ocupação média que a gente tem. Então, numa manhã a gente consegue, mas nem sempre as nossas coletas são tão fartas assim, então por isso que as campanhas são diárias, essa logística e trabalho de coleta, ela precisa acontecer diariamente. Então, a primeira etapa da pasteurização é a gente degelar esse leite.
Esse leite está numa fase sólida, ele vem da casa da doadora, ele precisa chegar ainda congelado no banco de leite, então utilização de caixas térmicas, de gelocos, né, garantindo que esse leite chegue congelado. E a primeira etapa, então, a gente vai degelar, porque a gente precisa trabalhar com esse leite com a fase líquida, né, ainda contendo uma parte de gelo dentro dele, para manter essa temperatura e que não exceda 5 graus centígrados. E aí a gente vai precisar fazer a seleção desse leite. Então, nem todo leite ainda que chega até o banco de leite, teve todo esse trabalho da equipe, conversar com essa mulher, identificar qual é o dia que a gente vai até a casa dela, uma outra colega vai até a casa, busca o trabalho de carro, tudo isso. Ainda a gente precisa fazer a seleção desse leite. Então, felizmente, a grande maioria dos leites passam nessa fase de seleção, mas a gente ainda tem uma considerável perda aqui em fase de seleção, porque tem alguns critérios que todo banco de leite deve observar para que a gente possa pasteurizar esse leite. Então, o leite vai ser pasteurizado, ele obrigatoriamente vai passar por essas características em parâmetros aceitáveis para ele poder ser pasteurizado e depois distribuído. Tá? Então, a principal característica que a gente avalia como seleção do leite humano no processo de pasteurização é a avaliação da acidez. Então, o processo de pasteurização aqui, a grande parte, a mais sensível é essa fase de seleção, que acontece sobre uma capela de fluxo laminar ou próximo a um bico de Bunsen, que alguns bancos de leite podem trabalhar também com esse tipo de equipamento, e a gente vai selecionar esse leite. Todo leite humano, ele possui uma acidez, todo tipo de leite, na verdade, né? Ele possui uma acidez. Mas a gente precisa verificar a acidez através de um teste de titulação, que é feito no nosso banco de leite, que é aí que o profissional de farmácia entra nos fazendo esse apoio. Na ausência desse profissional, a equipe de enfermagem treinada pela rede brasileira também pode executar essa etapa, mas a nossa rotina, nossa organização é que o farmacêutico realiza essa etapa da verificação da acidez. Então, a acidez ela é correlacionada com crescimento bacteriano no leite, mais ou menos na mesma linha. E a gente verifica que o leite ele não possa passar de uma acidez acima de 8. Então, os leites eles só vão ser pasteurizados quando eles atingem uma média de uma testagem que a gente faz 3 vezes. Em cada frasco que a gente recebe, ele é testado 3 vezes para essa acidez do ornico, e essa acidez não deve ultrapassar 8 graus do ornico. Tá? Então, vamos supor que o leite ele atinge uma acidez de 15 graus do ornico. Ele vai ser desclassificado e, infelizmente, vai ter que ser desprezado. Qual é a correlação que é feita? Quando a gente faz a acidez do ornico, nesse teste de titulação, a gente faz a avaliação de quanto de ácido lático tem nesse leite. Por que teria ácido lático dentro do leite humano? Se houver uma contaminação bacteriana desse leite, por uma má higienização da mão, por uma contaminação do frasco, pela bomba que a mamãe tira o leite seja contaminada com alguma sujidade, né? Ou até uma sujidade que cai no frasco, que isso acontece comumente. Um fio de cabelo, um cílio, uma formiga, uma penugem da roupa, algumas coisas desse tipo a gente encontra algumas vezes no leite. E elas podem interferir realizando o crescimento de bactéria dentro desse leite. A bactéria, como excremento da sua multiplicação, ela libera ácido lático no leite. Então, quando a gente tem uma acidez alta, é por uma sugestão de ácido lático em grande quantidade no leite humano. Então, a gente faz essa desclassificação se houver uma acidez acima de 8. É a nossa principal fase de seleção. E outros critérios também são avaliados como o off flavor, que é o odor do leite. Então, a gente cheira o leite para verificar como que está essa característica do odor, né? O nome característico correto é off flavor, mas a gente faz essa cheira o leite para identificar. O leite humano, o leite pasteurizado do mercado que a gente consome, ele tem um odor característico de leite. O que a gente não pode encontrar aqui é um leite com um odor rançoso, um odor de peixe, um odor de leite estragado que a gente facilmente pode lembrar de alguma experiência em nossa casa com leite que tenha passado, né, da validade, fica aquele odor rançoso. Se a gente identificar que um leite esteja com esse odor, por exemplo, mesmo com uma acidez adequada, a gente também desclassifica esse leite. Eu não preciso ter todas as etapas de parâmetro aceitável juntas. Qualquer uma dessas etapas, se ela sinalizar como fora do parâmetro aceitável, a gente desclassifica esse leite. Então, o off flavor, que é o odor do leite, pode também ser desclassificatório. Ele não é muito comum. O mais comum, que é o fator que a gente desclassifica leite, ainda é a presença de sujidade. Então, as mulheres são orientadas e recebem em sua casa touca, máscara, para que elas façam as extrações de leite. Recomendamos toda a higiene, retirada de adornos, para que elas façam a extração de leite.
mas a gente ainda recebe leite com um certo tipo de sujidade, então fazendo uma inspeção visual no frasco com o leite descongelado para identificar qualquer tipo de sujidade. E se tiver presente, a gente precisa desclassificar. A cor do leite, ela também é classificatória. O que a gente não pode encontrar é uma cor avermelhada ou amarronzada, que faz uma sugestão para a presença de sangue no leite. Mas o leite, ele é bastante variado na cor, ele tem uma cor de um amarelado, esbranquiçado, cinza, até azul e esverdeado a gente pode ter leite, que eles vão variar conforme o tempo de lactação que essa mulher está tendo, ou até em relação à dieta materna, esse leite pode mudar de cor. Mas essa cor que não podemos encontrar é o vermelho e o marrom. E também uma etapa classificatória que a gente vai, na finalização da pasteurização, que a gente vai ter esse valor, mas em relação ao crematócito. O crematócito é uma etapa que a gente faz na pasteurização para verificar a quantidade de conteúdo energético desse leite, a caloria que esse leite possui. Então, um leite que possua menos do que 250 quilocalorias por litro, ele deveria ser desclassificado, porque ele não está apto para alimentar um recém-nascido lá na unidade neonatal. Lembrando que o leite, para esse bebê, a gente está falando de um perfil de recém-nascidos de baixo peso, né, prematuros, e que precisam crescer rapidamente. E esse leite abaixo de 250 calorias não atende à necessidade energética desse recém-nascido. Mas na minha prática pessoal, em todo esse tempo de banco de leite, eu nunca encontrei menos do que 250 quilocalorias. Ao contrário, a maior parte de leite chegam próximos de um leite hipercalórico, que é um leite acima de 700 quilocalorias por litro. Esse leite também ele vai ser classificado. Os nossos leites, eles recebem como se fosse um rótulo mesmo, né, onde ele vai receber um lote, porque a gente precisa rastrear esse leite, independente de quanto tempo ele fique no banco, né, até o período onde ele é liberado para o lactário, que é o nosso setor onde vai fazer o porcionamento desse leite, que está ok, que passou em todas as fases, que está liberado para alimentar o recém-nascido da UTI, mas vamos supor que aconteça um recém-nascido se alimenta com um recém-nascido e ele tem uma distensão abdominal, ou ele apresenta umas fezes com sangue, e o pediatra precisa saber qual foi a última alimentação que ele recebeu. Então, um trabalho grande também, obrigatório, que todo banco de leite deve desenvolver, é esse rastreamento do leite. Então, a gente trabalha muito com planilhas para acompanhar o caminho desse leite até que ele seja distribuído. E nessas planilhas a gente vai conter várias classificações para esse leite. Então, eu vou saber que esse leite é administrado lá para o recém-nascido, da Maria, na unidade neonatal, qual foi o período de lactação, se é um leite colosso, se é um leite maduro, qual foi a acidez dormique média, porque a acidez que a gente verifica lá na etapa de classificação, ela também me mostra se esse leite ele é mais rico em cálcio, fósforo, que são acidez que são menores ou iguais a 4, ou um leite que tem uma acidez acima de 4, que é um leite ótimo também, que ele pode ser utilizado até 8, né? Mas que é um leite menos rico em cálcio e fósforo. Então, a gente consegue até administrar e distribuir esse leite com a ajuda da equipe médica da unidade neonatal, de prescrever o melhor leite para o recém-nascido, porque o leite não é todo igual, né? O leite humano a gente fala de uma forma geral, mas a gente consegue especificar ele de diversas formas, né? Então, o banco de leite tem todo esse trabalho para oferecer como se fosse uma grande fábrica de leite, qual é o melhor leite mais adequado para esse recém-nascido que encontra-se na UTI. E em relação ao conteúdo energético também, aquele recém-nascido que está na unidade neonatal e que ele não esteja com ganho de peso adequado, que esteja com dificuldades nessa etapa, que é muito importante para o recém-nascido prematuro, né? A gente consegue dispensar um leite com conteúdo energético maior, para que ele possa atingir as suas médias de peso com maior facilidade. Depois que a gente classifica esse leite, seleciona ele, a gente precisa reenvasar esses frascos. Lembram na imagem que eu mostrei que o leite vem geralmente nos frascos de café solúvel? Para receber o tratamento de pasteurização, que é um tratamento de calor, eu preciso reenvasá-lo para que todo o leite esteja com o mesmo volume, no mesmo frasco, com o mesmo tamanho. Porque como é um tratamento de calor, eu preciso garantir a uniformidade desse calor em todos os frascos. Então, a gente reenvasa para os frascos esterilizados, aí do tamanho daqueles tipos de conserva, mas que tem uma tampa plástica, tá?
e aí também com fechamento por rosca. Então, precisa ser esse material. Para banco de leite, a gente trabalha muito com material de vidro, porque ele é inerte e ele não interfere na qualidade desse leite, né? Porque ele é liso, lavável, impermeável. Então, recomendado para banco também as embalagens padronizadas que sejam sempre frascos de vidro com tampa plástica. E aí chega a etapa de pasteurização propriamente dita, que nada mais é do que esse leite receber um tratamento de calor, quando ele é submerso num equipamento como esse, que é o pasteurizador, com uma água aquecida para que esse leite atinja a temperatura de 62,5 graus. Então, esse leite não chega nem perto de ele ser fervido, né? Porque se ele chegar numa temperatura de ebulição de 100 graus, ele perderia diversas propriedades, as proteínas e nutrientes que esse leite ele seria desnaturado pelo calor. Então, a gente precisa fazer um controle rigoroso desse leite, que o recomendado é um leite pasteurizado, ele permaneça por 30 minutos com o leite a 62,5 graus. Porque os estudos que a rede global de banco de leite desenvolveu é que o leite, quando fica nesse tempo, com essa temperatura, a gente consegue inativar 99,9% de inativação de bactérias e vírus, né? Então, se porventura um leite tenha passado numa triagem, que isso não acontece, porque é bastante rigoroso o processo, mas uma mulher que esteja numa janela imunológica, por exemplo, e esteja positiva para HIV, esse processo de pasteurização ele consegue inativar o vírus de HIV, consegue excluir esse vírus do leite. Então, o leite pasteurizado ele é completamente seguro para ser administrado para um recém-nascido, sem qualquer risco de transmitir qualquer doença, né? E é tão interessante a pasteurização, porque ela faz esse tratamento das bactérias e vírus, né? Essa inativação, essa exclusão, mas ela consegue manter os nutrientes do leite humano, né? Porque o leite ele é uma substância viva. Vocês devem ter visto, talvez, vídeos de leite humano observados em microscópio, a gente consegue ver as células todas se mexendo. É uma substância viva, rica e muito nutriente. Então, se fosse esse leite atingir uma temperatura muito elevada, a gente perderia também esses nutrientes. Então, o processo de pasteurização, esse que eu estou apresentando para vocês, que foi desenvolvido pela rede brasileira e que é copiado mundialmente, ele consegue garantir essa segurança alimentar de entregar um leite seguro, sem qualquer tipo de vestígio de bactérias e vírus, mas mantendo as propriedades maravilhosas do leite humano, tá? E depois da pasteurização, ele também é submetido a mais uma análise microbiológica para determinar se esse leite ele foi contaminado por grupo de coliformes fecais. Então, uma pequena amostra desse leite, depois do processo de pasteurização, é encaminhado para um laboratório para fazer essa pesquisa de coliformes fecais. Apenas após a liberação desse laboratório, esse leite vai ser distribuído. Então, para um leite sair do banco de leite, a gente tem várias etapas que ele passa. Precisa ter os exames da mãe analisados e liberados por um profissional médico, a entrevista dessa mulher, precisa ser pasteurizado e precisa também passar por essa liberação do laboratório em relação à contaminação por coliformes fecais. Então, é todo um caminho e leva-se um tempo também para que a gente consiga entregar esse leite para a unidade neonatal. E o muito interessante também é que o leite que é armazenado pelas doadoras, em casa, lá no vidro de café solúvel, eles vão ter 15 dias de validade. Então, por isso que esse processo de logística de ir até a casa doadora, ele precisa acontecer diariamente, porque esses leites estão rapidamente vencendo. Mas depois que eles passam pelo processo de pasteurização, eles adquirem uma validade nova de 6 meses. Então, a gente consegue armazenar esse leite por um bom tempo. Na nossa prática aqui, o leite fica no máximo 1, 2 meses e ele já é colocado para distribuição, porque os nossos estoques a gente não tem tanto espaço assim para armazenar e também precisamos, né, alimentar todos esses bebês. Mas ele tem uma validade de 6 meses. E qual o objetivo de todo esse processo, né? Queria encerrar aqui a minha fala, eu vou pedir para o Nick projetar um vídeo para vocês, que vai apresentar um vídeo bem recente, apresentado, divulgado pelo Ministério da Saúde esse mês, sobre a doação de leite humano, em comemoração à Semana Mundial de Doação de Leite Humano. Ah, que pena, ficou sem som ali para vocês o vídeo, mas na mensagem, né, na imagem, a gente consegue ver que realmente é uma luta nas unidades neonatais para a sobrevivência desses nascidos.
e nem só de bons respiradores, medicações, toda uma tecnologia neonatal que vem se evoluindo de uma forma muito grande para manter a sobrevivência dessas crianças cada vez menores que vem nascendo mundialmente, mas faz parte de todo esse processo, dessa luta dessas crianças, a alimentação. Então, não é só uma alimentação, é um tratamento, é uma parte muito importante para a sobrevivência e crescimento dessas crianças nas unidades neonatais. Então, os trabalhos de banco de leite humano são importantíssimos para contribuir com todos esses recém-nascidos, né, que mundialmente vem nascendo. E é uma luta muito bonita e muito feliz que a gente possa participar e contribuir na alimentação dessas crianças, no tratamento. E essa rede é muito bacana de lidar com as doadoras, de captar esses leites, encaminhar para as unidades neonatais, o agradecimento que essas famílias têm também em saber que esses bebês, na ausência do leitinho daquela mãe, tem uma outra mulher ali se doando para poder atender esses bebês. Então, uma equipe grande aqui também que trabalha e tenta fazer o seu melhor diariamente para que esses bebês recebam o melhor leite possível. E quem faz isso são os bancos de leite. E espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Eu trago aqui de uma forma bem breve e resumida, porque poderia se estender muito mais em cada etapa que a gente faz. Mas fico aqui também disponível para as perguntas. Obrigada. Cecília, eu que agradeço, a gente que agradece aí pela tua explanação, muito técnica e muito apaixonada pelo que você faz, assim, a tua fala ela demonstra muito isso, assim, em relação à tua atuação dentro do banco de leite. Não deu para ouvir o som do vídeo, foi isso? Agora que eu vi o comentário. Eu vou tentar passar de novo, tá? Vou ver se eu consigo passar com áudio aqui, só um momento. O vídeo é tão bonito. Deixa eu me botar como apresentador, vamos fazer um último teste. O problema é que agora eu perdi o link. Eu vou pedir... Cecília, você consegue mandar aqui no bate-papo? Põe no bate-papo público, porque daí também quem quiser depois assistir no seu computador também vai conseguir. E aí eu já vou pedir para a Soninha, se a Soninha puder ligar a sua câmera e seu microfone para estar agora conosco novamente, para a gente ir para a fase de perguntas aqui, tá? Enquanto isso, eu já vou pedir para quem ainda não colocou seu comentário, sua dúvida no bate-papo, aproveite para já colocar suas dúvidas, seus comentários. A gente teve dois comentários aqui, na verdade, 3 comentários. O primeiro deles eu vou de trás para frente. A Juliana, ela questionou sobre se as palestras iam ser salvas em algum lugar, né? Eu respondi ali no bate-papo, mas só para reforçar, essa web está sendo gravada. E depois ela vai ser disponibilizada no STT, junto às webs gravadas, e também no nosso canal do YouTube, né, do Telesaúde UFSC, que basta vocês procurarem lá no YouTube que vocês conseguem visualizar esse web seminário, né? Vou pedir só a gente vai levar aí em torno, no máximo, 7 dias para que isso seja postado nesses canais, mas na semana que vem você já vai conseguir ter acesso a esse material, tá bom? Conseguiu achar o link, Cecília? Consegui, que eu te enviando aqui agora. Tá bom. Vamos lá. E aí a Juliana agradeceu. Ótimo, a Cecília mandou aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. A vida é uma luta. Para alguns, ela começa cedo. Se você pode, doe leite materno. Vida em cada gota recebida. Funcionou agora? Funcionou. Ótimo. Soninha, você consegue ligar a sua câmera para estar conosco agora, nosso debate? Eu vou pegando as perguntas aqui. E aproveitando que a Cecília já está aqui conosco, a Marilane Caires, ela colocou: trabalho em Blumenau e somos agraciados com um banco de leite maravilhoso,
em um hospital que tem um serviço maravilhoso de cian, atendendo pacientes de alojamento conjunto em puérperas com recém-nascido na UTI neonatal. Como é que é essa articulação entre os bancos de leite humano, Cecília, do Estado? Assim, existe alguma estratégia de cooperação numa eventualidade de esvaziamento de estoque? Existe compartilhamento? Como é que funciona a questão dessa rede de bancos de leite humano dentro do Estado? Existe uma comissão estadual de bancos de leite humano, então todos os bancos estão, né, em contato com grupo de WhatsApp, reuniões esporádicas, né, para conversar. Esse ano, em fevereiro, eu tive a alegria de conhecer o Banco de Leite de Blumenau, fizemos uma visita técnica lá e realmente o trabalho deles é muito bacana, mas os bancos de leite ainda vivem cada um a sua luta, né, cada um captando a sua doadora, é muito frequente os baixos estoques, as dificuldades de manter estoques necessários para suas unidades neonatais, que cada banco de leite auxilia, né, uma determinada unidade, e poderiam existir muito mais bancos de leite, isso que seria necessário, né? Se a gente pensar em cada hospital que tem uma unidade neonatal, deveria conter o seu próprio banco de leite, para fazer esse processamento, captar doadoras e atender os seus recém-nascidos. Ainda é insuficiente o número de bancos de leite, e cada um vive a sua luta, assim, não é fácil. Poucas vezes me recordo de auxílio entre os bancos, né, um banco que diminua a sua produção, a gente consiga ajudar. O que a gente ajuda, assim, muito nas campanhas, e isso funciona muito. Os bancos de leite, quando a gente está com baixo estoque, a gente vem na mídia, solicita espaço para fazer entrevista, para fazer campanha, mobiliza as mulheres e a gente geralmente consegue aumentar os nossos estoques. Então, por isso que é preciso que a gente ocupe esses espaços para falar sobre essa temática, para que facilite a informação chegar na casa dessa mulher que está amamentando, e muitas vezes elas vêm com um discurso para a gente: eu estava jogando leite fora em casa, não sabia como é que funcionava. Então, as estruturas de banco de leite, todas elas trabalham dessa forma, que vão até a casa da doadora, nós entregamos os vidros, nós vamos buscar, tudo isso para facilitar esse processo. Uma mulher que está com um bebê em casa, a gente tem dificuldades de logística, enfim. Então, a gente tenta facilitar assim. Se um banco de leite coloca que está com dificuldade de estoque, a gente tenta divulgar. Recentemente, aqui, o Hospital Infantil de Florianópolis estava com dificuldade, eu encaminho algumas doadoras para eles, né, para que eles possam também se articular melhor. Essa articulação acontece, mas ainda de uma forma pequena, não muito grande. Mas cada banco de leite tenta se resolver e tem os apoios, né? Mas a gente não tem muitas trocas assim, de leite, é toda uma dificuldade de logística, de transportar leite materno, segurança, de transporte de temperatura. Não, perfeito. Só para avisar todo mundo, a Soninha ela teve um problema de conexão e ela está entrando novamente, tá, gente? Enquanto isso, Cecília, os critérios que você apresentou e os procedimentos que você apresentou para a gente em relação ao banco de leite humano aí da Carmela Dutra, eles são critérios e procedimentos da Carmela Dutra ou eles são critérios e procedimentos que são padronizados para toda a rede? Todos os bancos de leite humano, eles usam os mesmos critérios, os mesmos processos? Existem especificidades? Como é que isso funciona? Todos esses critérios apresentados são padronizados pela Rede Brasileira de Banco de Leite Humano. Então, se porventura um outro banco de leite vier aqui apresentar esse cenário, ele precisa também apresentar todos esses critérios. A Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, ela tenta atuar bastante próxima com as nossas produções, né, ofertando cursos. Todo profissional que trabalha em banco de leite humano é obrigatório que a gente faça um curso online com a Rede Brasileira para que a gente tenha conhecimento desses critérios. A vigilância sanitária também atua bem próximo dos bancos de leite, né, fazendo essa supervisão que os bancos atendam a esses critérios. Então, é uma unidade bastante vigiada para que a gente possa entregar o melhor leite para a unidade neonatal. Então, todo banco de leite deve trabalhar dessa forma, que vai mudar algumas rotinas, né, de serviço, mas em relação aos critérios apresentados, todos devem fazer do mesmo jeito. Tá, perfeito. A Tainá, ela fez um comentário que ela coloca: eu sou enfermeira em Lajeado, no Rio Grande do Sul. A gente tem pessoas de outros estados, alguém se apresentou aqui que era do Paraná, inclusive.
de uma pessoa do Paraná, o André Carlos Miller, também se apresentou como sendo do Paraná aqui, né? Sou enfermeiro em Lajeado, no Rio Grande do Sul. Na região não temos banco de leite. Eu não sei se tu conhece um pouco da estrutura dos bancos de leite do Rio Grande do Sul, Cecília, também para comentar alguma coisa a respeito, tá bom? Trabalho com frequência no atendimento à amamentação. Aqui na unidade temos laser e ofertamos esse tratamento para fissuras, né, etc. E aí ela coloca que a maior dificuldade são os bebês que não ganham peso, mesmo depois da amamentação parecer ok, né? Como se a amamentação tivesse tudo certo, e os bebês enfrentando problema de ganho de peso. Eu não sei se tu queres comentar alguma coisa a respeito disso, Cecília. A questão de que ainda somos um grupo grande no Brasil, tem um cenário de cerca de 230, 240 bancos de leite cadastrados. Se a gente comparar com o número de unidades neonatais, né, que se apresentam, ainda é um número pequeno, precisa aumentar para que a gente possa oferecer suporte, né, às enfermeiras, às unidades básicas de saúde, que também enfrentam dificuldades com a amamentação e às vezes não tem um banco de leite de referência para encaminhar, para que elas tenham esse suporte para identificar, às vezes até com uma equipe multidisciplinar, o que está acontecendo com essa amamentação, né? E, por exemplo, o banco de leite de Blumenau, que a colega comentou ali, eles têm uma equipe excelente de atendimento para paciente. Eles têm psicologia, fonoaudiólogo, dentista, enfermeiro, médico, toda à disposição para entender o contexto daquela amamentação, né? Então, a amamentação vem sendo trabalhada assim, vem sendo recomendada também que a gente trabalhe em grupos, né, identificando as especialidades para tentar encontrar, às vezes, os percalços que a gente encontra como um não ganho de peso, né? O que a gente sabe, o que eu sei sobre Banco de Leite Humano do Rio Grande do Sul é que recentemente, né, visto essa tragédia acontecida no estado, houve uma reunião, eu estava presente, para saber como estavam os estoques do Banco de Leite Humano no Rio Grande do Sul, se eles estavam precisando de algum apoio, e que aí, nesse sentido, a gente deslocaria os nossos estoques quando for necessário. A princípio, o posicionamento deles foi que os bancos de leite não tinham sido afetados diretamente nesse início, mas por conta da tragédia, a dificuldade de deslocamento que eles estão no momento, os estoques que hoje estão ok, eles vão acabar ficando insuficientes por essa dificuldade de manter as coletas. Porque o que mantém o banco de leite hoje, a gente coleta de manhã e praticamente o que é coletado ele já é consumido, né, no seu tempo. Então, que o Estado do Rio Grande do Sul, em breve, vai precisar desse apoio e que o Estado de Santa Catarina se colocou à disposição para a gente poder estar auxiliando e até transportando leite quando for necessário. Perfeito. Soninha, que bom te ter de volta, Soninha, aqui para o nosso bate-papo. Cecília, eu vou te fazer uma última pergunta, depois tem algumas questões que eu também quero passar para a Soninha, a gente já está com o nosso tempo estourando, mas tem algumas coisas aqui que eu acho importante a gente comentar. Você falou no início da tua apresentação, Cecília, sobre um serviço de atendimento que vocês fazem para as famílias, né, em relação à amamentação. Isso é só presencial? Vocês fazem algum tipo de atendimento e orientação também por outras vias que não sejam presenciais? Essa é uma dúvida. A segunda dúvida é, essas orientações, esse atendimento que vocês fazem, é exclusivamente para as famílias ou vocês acabam recebendo demandas de profissionais de saúde que também apresentam dúvidas ou precisam de orientação em relação a suporte à amamentação, ao próprio banco de leite? E aí, até se isso acontece, essa relação com outros profissionais de saúde, até eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, canais de atendimento, como é que isso funciona, tá? Uhum. Os dois acontecem. A gente, como é porta aberta, nosso atendimento é de forma espontânea, não é necessário agendamento, as mulheres buscam por livre e espontânea um apoio, seja independente do tempo de amamentação, seja as mulheres com amamentação de 1 ano e meio, 3 meses, 6 meses, dependente do tempo. Às vezes elas procuram espontaneamente, por recomendação, né, de outras mulheres, enfim, grupos de mães. E, às vezes, recebemos encaminhamentos também de profissionais. Isso é bastante comum, principalmente da unidade básica de saúde, né, que às vezes não tem um profissional com essa expertise em amamentação no local, e aí eles encaminham para banco de leite, por conhecer que lá tem uma equipe especializada no assunto. Mas não acontece muito de forma direta. Como a gente é porta aberta, a mulher geralmente chega ou com encaminhamento por escrito, mas não uma referência assim que aconteça por uma regulação. A gente não tem esse tipo, mas por ainda a gente conseguir atender de porta aberta sem essa organização. Ainda não é necessário pelo número de atendimentos que a gente faz. A gente ainda consegue dar conta dessas puertas que, apesar de
serem atendidos em grande número, ainda não é necessário uma regulação. E em relação a... Qual foi a pergunta dos profissionais, né? E se as mulheres buscam... A minha pergunta é se profissionais de saúde procuram vocês para receber orientação ou para buscar informação relacionada às questões de aleitamento materno, mas ou talvez exclusivamente ao banco de leite, se vocês têm algum canal, seja ele formal ou informal, de contato com profissionais de saúde. A gente estabelece que os atendimentos sejam prioritariamente presenciais. É muito difícil a gente fazer esse atendimento de amamentação por telefone, não temos número de profissionais disponíveis para isso, mas claro que se a mulher ela entra por telefone, a gente, se é possível, uma orientação muitas vezes assim, de retornar ao trabalho, ela quer saber quanto tempo ela consegue armazenar o leite, de que forma ela faz, a gente consegue fazer isso. Mas se é um manejo da amamentação, uma dificuldade de pega, né, uma inflamação, ela está com febre, alguma coisa, a gente sempre orienta que ela venha presencialmente no banco de leite, para que a gente possa atender e visualizar qual é a situação que está se apresentando, né? O WhatsApp, a gente conversa bastante com as doadoras, né? Daí, em relação às dúvidas sobre doação, sobre amamentação, mas fica mais exclusivo para as doadoras e as mulheres que precisam de apoio, um pouco por telefone e mais presencial. Outros canais de atendimento, ainda por falta de profissionais, né? A gente não consegue ampliar muito mais do que isso. Perfeito, Cecília. Soninha, eu vou resgatar agora, porque na tua apresentação tinham 2 slides que a gente acabou não avançando e que eles iam abordar, eu entendo que alguns tópicos mais específicos, e aí eu queria que tu aproveitasse esse momento para talvez falar um pouco sobre isso, né? Então, um dos slides, tu lançava uma pergunta, que é: quando iniciar o acolhimento de uma mulher que vai lactar ou está amamentando? Ixi, a Soninha caiu novamente? Não, a Soninha está na sala. Soninha, acho que só fechou a sua câmera, desculpa. Só que o teu microfone está fechado, Soninha. Só vou pedir para tu ligar o teu microfone. Oi, E Soninha. agora? Sim. Deixa assim, tá ótimo. Nem vou tocar. Soninha, vamos lá. Tinha um slide seu que você deixava uma pergunta, uma provocação, né? Que é: quando iniciar o acolhimento de uma mulher que vai lactar ou está amamentando? E aí tinha um outro slide seu que você ia abordar as questões sobre alojamento e segmento da amamentação. E aí eu queria dar oportunidade para que você pudesse abordar um pouco esses aspectos que eu acho que você não conseguiu falar no tempo da tua fala, nesse momento, de forma breve, até por causa do nosso tempo, mas também deixar para que você possa falar um pouco sobre isso, tá, Soninha? A educação em saúde ela é muito importante. Hoje, a educação e a saúde de um município deveriam trabalhar de forma conjunta. E já educar as nossas crianças para a importância do aleitamento materno. E dali trabalhar com as adolescentes e no planejamento familiar já trabalhar com essa mulher sobre a gestação e sobre o que ela vai passar durante a gestação e como se preparar para esse momento, principalmente para a amamentação. Então, nós, como profissionais de saúde, ali na ponta, na atenção primária à saúde, deve trabalhar a questão da educação, sim, no pré-natal com essa gestante. E, enquanto governo, trabalhar a questão da educação das pessoas, né? Tanto menino como menina ali, para estar conscientizando a importância disso e também mostrar ali no pré-natal para essa gestante que é difícil simular um atendimento, ensinar eles, preparar eles e conscientizar eles da importância de procurar rapidamente, no início, como disse a Cecília, que às vezes elas ligam desesperadas, o problema já está ali ao extremo. Um serviço de saúde. O serviço de saúde ideal é que não sobrecarregue o banco de leite, né? Porque ele já atende aquelas mães dali, né, Cecília? É que procure atenção primária à saúde. Procure ali a enfermeira do posto de saúde, procure ali o seu médico, entendeu? E aí, se tiver necessidade de um hospital, mas geralmente, né, o posto de saúde, ele é a porta de entrada. Nós aí temos que já conscientizar essa mãe antes, nós que somos profissionais de saúde. Dali, ela vai ser encaminhada para um atendimento hospitalar, que é o momento do parto, né?
E no momento do parto, ela vai ser acolhida ali para o pessoal que vai fazer a triagem, o pessoal da sala de parto, o pessoal do centro cirúrgico, que vai ser o primeiro momento da amamentação. Então, ali é o primeiro momento que tu vai, né, receber aquele bebezinho, aquela família, e orientar em relação a amamentar, se aquela mãe estiver em condições, no momento imediato do parto, e posteriormente numa unidade ali de internação, que é o alojamento conjunto. Então, o ideal, né, seria ter alguém para amamentação, porque é muita demanda dentro do hospital, fazer todos os serviços ali de enfermagem, referente àquela mãe, né, que precisa de cuidado daquele bebê, e a amamentação, ela requer muito tempo, então deveria ter alguém ali com conhecimento, né, com embasamento, conforme as apostilas aí do Ministério da Saúde, que são bem legais e dão informações corretas, não cruza, e já acolher essa mãe, preparar ela para ir para casa, ela vai para casa segura, não quer dizer que vai ser 100%, mas pedir para ela procurar a unidade de saúde ali mais próxima. Isso é muito importante. E quem está na unidade de saúde, procurar fazer capacitação de preferência presencial, né? As online é bem difícil, bom seria uma capacitação presencial. Cada município se preocupar com isso e capacitar seu pessoal. Então, esse é o momento, são os momentos. E aí tem outros momentos, que é o momento ali da amamentação exclusiva e depois a volta ao trabalho, onde a mãe também precisa de ajuda para trabalhar a questão ali da introdução da alimentação saudável, né? Nós devemos ter nutricionistas aqui. Então, isso também é outro momento de dificuldade, outro momento de necessidade de um acompanhamento, de uma orientação. E o desmame também, né? Às vezes, nem sempre o bebê vai deixar ali por conta própria de mamar, assistindo, ela tem que trabalhar, ela tem muito problema para, às vezes, até da mãe mesmo, que não consegue, para a gente também estar monitorando e ajudando ela nesse sentido, a família toda. Respondeu? Perfeito, Soninha. Aí O outro slide era um slide que você estava falando, o tema era alojamento e segmento da amamentação. Então, o momento da amamentação. O momento da amamentação é atender os problemas relacionados à amamentação e as dúvidas pontuais. Cuidar, nós, que somos profissionais de saúde, para não ter uma linguagem cruzada. A Cecília falou uma coisa lá na maternidade. Aí ela chegou na Soninha, a Soninha fala outra coisa. Entendeu? Então, assim, isso confunde muito a cabeça da mãe e isso leva para um desmame precoce. Ah, mas como saber isso? Eu não canso de falar. Te capacita, vai buscar por informações. Se tu gosta de amamentação, te torna melhor nisso para ti mesmo. Isso dá segurança para ti, vai trazer um bom resultado, que nem sempre é 100% amamentar, isso não existe, tá? Na internet, quando dizem eu te ajudo a amamentar 100%, isso não existe. Não pode dizer isso para uma mãe. Eu te ajudo nas dificuldades de amamentar. Como? Um bebezinho que não tem uma pega efetiva, ele não consegue manter, e aí a mamãe, ela tem que ter uma orientação de como estimular esse leite para oferecer para ele, não necessariamente ele precisa estar numa UTI para não conseguir mamar, né, Cecília? Ele vai para casa, às vezes, e não consegue pegar o seio. A gente tem que descer a altura daquele bebê, ver ele como um ser único, né, estudar estratégias de ajudar a mãe a estimular esse leitinho e treinar esse bebê no seio materno, às vezes não consegue. Então, o mais importante é o leite materno. E ver todo esse contexto, se realmente esse nenenzinho tem condições de mamar, se ele vai mamar, e ao invés de prescrever uma fórmula, estimular ela a ordenhar esse leite, a ofertar esse leite da forma mais segura. A mãe tem um amigo sangrando, machucado, às vezes é só um detalhe, não ficar encaminhando para fono, para isso, para aquilo. Calma. Primeiro tenha certeza do problema, da dificuldade, para depois, né, ficar transferindo. Muitas vezes eu chego no local, a mãe já passou por trocentos profissionais de saúde, ela está zonza, e eu vou lá e não fizeram o detalhe que era para fazer. Não abordaram ela da forma que era para abordar. Habilidade para amamentar? Será que ela está conseguindo fazer uma pega correta?
Será que a gente usou estratégias de posições diferentes para aquele bebê, para ela? O que será que está acontecendo aqui? Será que essa cadeira está confortável? Vamos mudar de lugar? E aí, a mãe, ela fica nessa confusão. Quando eu vou lá, coloco uma profissional, né, que tem o conhecimento, ela diz, meu Deus, eu não acredito nisso. O pediatra fala, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. Por quê? Tem que ter conhecimento. Tem que ter teoria, conhecimento prático, respeito pelas pessoas, né? O bebezinho, ele tem dificuldade de ganhar peso. Às vezes, ele vai chegar lá, na unidade de saúde, no pediatra, acho que ele demora 1 hora. 1 hora! Mas e aí? Será que ela está produzindo leite? Nem todo o tamanho do leite. Você vai perguntar para mim, pode ser um problema fisiológico ali, emocional, endócrino, enfim, a gente não sabe. Aí teria que avaliar essa mãe para ver a causa, né, dessa baixa produção de leite. Às vezes, inconscientemente, ela não vai amamentar, ela não toma água, ela não se alimenta, ela não tem ajuda. Nossa, infinitos fatores aqui, né? Às vezes ela tem excesso de leite, né? Tá ali amamentando o bebê, do nada deixa de querer mamar. Ah, por que será? Não sei o quê, tô com pouco leite. Nada, excesso de leite, o bebê tá mamando, tá se engasgando, eles são inteligentes, eles não querem mais saber porque eles se engasgam. Tanta coisa por trás disso tudo que um profissional pode fazer toda a diferença e estabelecer o aleitamento, né? E o que mais tem hoje, né? É as fissuras, é a infecção da mama, são os fungos na mama, né? Bactéria, fungo ali, o dia a dia, o tempo de dar mamar. Então, tem bebê que, às vezes, a mãe tudo quer botar no seio. Tudo ela quer botar no seio. E não é. Nem tudo é fome. E a amamentação é para dar mamar, é para alimentar. Não é para ficar ali fazendo com que o bebê se acalme. Não, a amamentação. Aí vira um vício, o bebê fica 24 horas no seio mamando. E o que vai acontecer? Fica direto. Além dorme com ele no colo. O bebê, em vez de ganhar 30 gramas, tu vai ver, tá ganhando 90 gramas. Daqui a pouco tá com refluxo. Ou seja, tá comendo demais. Entendeu? E a mãe tá cansada também. Então, assim, perfeito, é muita coisa para se ver. Não, já perfeito. Dá para ter uma noção. Sim. É um tema oportuno, complexo, abrangente, né? A gente já fez outras webs envolvendo o tema da amamentação e a gente sempre tem assunto para falar sobre isso, né? Mas bem, o nosso tempo estourou, já são 5h14 aqui, então a gente já avançou 15 minutos do tempo que a gente tinha previsto. Como a conversa estava boa, a gente teve um pequeno atraso ali no início, também não me importei da gente avançar um pouquinho. Mas eu vou para o encerramento. Quero agradecer demais a Soninha, agradecer demais a Cecília pela disponibilidade, pelo carinho com que vocês prepararam essa fala e conseguiram conduzir essa atividade de hoje. Acho que a gente fez uma dobradinha muito boa aqui em relação à abordagem que a gente trabalhou, a Soninha trazendo as questões mais relacionadas mesmo à questão da amamentação, a preocupação não só com a criança, mas também com a mãe em relação aos aspectos da amamentação, reforçando as questões da necessidade de que os profissionais de saúde estejam engajados em relação ao tema, capacitados para isso e atuantes em relação, para que a gente consiga favorecer um processo de amamentação mais adequado, para todo mundo. Agradecer a Cecília por toda a sua fala. Eu falei isso no fim da fala da Cecília, mas a paixão dela pelo trabalho que ela faz em relação ao banco de alimentos, né? Eu sou da nutrição e eu vou falando do banco de alimentos. Mas no banco de leite humano, né? Na atuação dela dentro do banco de leite humano, apresentando toda a complexidade para se garantir com que o banco funcione de maneira adequada e consiga fornecer um leite adequado, né, para a nutrição dos bebês, né? Isso é complexo, exige muita técnica e eu acho que a Cecília conseguiu demonstrar isso muito bem para a gente, né? Agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer todo mundo que esteve conectado conosco e reforçar para quem quiser saber da nossa agenda de webs, só acompanhar o nosso site, o nosso Instagram, do Telesaúde UFSC, que lá a gente vai postando todas as nossas atividades para as próximas quartas e quintas-feiras. Tá bom, gente? Um ótimo resto de quinta-feira para todo mundo, um restinho de semana, e nos vemos numa próxima atividade de teleeducação. Um abraço.